Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Preparei essa aula aqui de Sociologia para revisar alguns conteúdos com vocês, além de dar uma esticadinha nos assuntos para que a gente não perca o foco nessa quarentena, tá bom? Vamos lá! Meu nome é Caroline, como vocês sabem, e eu sou a professora de Sociologia de vocês. Bora lá! O nosso assunto que estamos trabalhando nessa primeira unidade é estratificação e mobilidade social. Vamos começar com estratificação. Estratificação é a palavra que vem de estrato, que quer dizer camada. E por estratificação devemos entender a distribuição de indivíduos e grupos hierarquicamente superpostos dentro de uma sociedade. E essa distribuição, como vocês sabem, se dá pela posição social dos indivíduos, pelas atividades que eles exercem e pelos papéis que eles desempenham nessa estrutura. Assim, em algumas sociedades, podemos dizer que as pessoas estão distribuídas em camadas altas, que é a classe A, camada B, camada C e assim por diante. E trata-se de uma característica histórica da sociedade e ela pode ser observada desde o início das civilizações. A sociologia, ela busca entender como uma determinada sociedade se organiza através de uma hierarquia. Dois estudiosos buscaram dedicar parte de suas vidas para compreender o funcionamento da estratificação social, Karl Marx e Max Weber. O primeiro deles, Karl Marx, denomina os grupos sociais como classes. Já Max Weber, também alemão, utiliza a palavra estamentos para designar tais divisões. E quais os principais tipos de estratificação social? Existem três principais tipos: a econômica, a política e a profissional. E isso a gente já viu em sala de aula. A estratificação econômica é definida pela posse de bens materiais, cuja distribuição pouco equitativa faz com que haja pessoas ricas, pobres e em situações intermediárias. A estratificação política é estabelecida pela posição de mando na sociedade, grupos que têm poder e grupos que não têm poder. A estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional da sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade, existem profissões que são mais valorizadas e outras que não são tão valorizadas da forma que deveriam ser. Ao longo da história, nós percebemos que o aspecto mais econômico tem sido mais determinante do que os outros processos de estratificação social. E para tornar isso mais claro, nós vamos recorrer a duas simulações. Reunimos então as pessoas em grupos conforme seu nível de renda. E depois dividimos esses grupos em camadas hierarquicamente, isto é, uma superior, uma intermediária e a outra inferior, novamente conforme o seu nível de renda. Então, assim, a gente obtém um quadro geral de uma estratificação baseada em faixas de renda. Nós obtemos, então, o grupo ou camada A, o grupo ou camada B e o grupo ou camada C, e cada um baseado em seu nível de renda, como está aqui nessa pirâmide social. Mas a gente ainda não observou o que é pirâmide social. Vamos lá. A pirâmide social é uma ilustração em forma de uma pirâmide que ela tende a mostrar graficamente a estratificação social de uma sociedade, ou seja, como ela está definida e como ela está dividida em estratos ou camadas sociais, a partir da hierarquia. Dependendo do tipo de sociedade, esses estratos eles podem ser organizados em castas, como ocorre na Índia, estamentos ou estados, como ocorria na Europa durante o feudalismo, e classes sociais, como ocorre ainda hoje nas sociedades capitalistas. E agora a gente vai abordar um pouco desses tipos de sociedades estratificadas. A gente tem que diferenciar bastante os tipos de sociedades estratificadas dos tipos de estratificação social. Ocorre bastante confusão nas redes sociais dos tipos de estratificação social e dos tipos de sociedade estratificadas. Vamos lá.
Tipos de sociedades estratificadas. A primeira delas são as castas sociais. Ocorre e era para ocorrer, né? Mas ainda ocorre, e a gente vai entender por quê. Na Índia, o sistema de castas está previsto nos livros sagrados do hinduísmo e se baseia na família em que a pessoa nasceu. Cada casta está ligada a uma prática religiosa. Tem profissões específicas e regras próprias. Isso aí a gente viu na sala de aula e vocês sabem muito bem. Eu não disse para vocês acompanharem no caderno os materiais que vocês têm, né, com vocês, mas por favor, vocês deem uma lida, voltem a ler, marquem o que foi importante, coloquem citações com o que tem nos slides para ajudar vocês a terem mais em mente o conteúdo que vocês estão estudando nesse momento. Um sistema de estratificação social muito rígido e fechado e, como vocês sabem, não oferece menor possibilidade de mobilidade social. Como vocês já sabem o que é mobilidade social, a gente está dando uma revisada, eu já coloquei aqui que esse sistema de castas não oferece mobilidade social, porque você nesse slide na definição de mobilidade social, tá bom? Bora lá continuar. Inicialmente, havia quatro castas: os Shudras, que eram os escravos, que eram os trabalhadores, artesãos e camponeses, os Kshatriyas, que eram os homens dos exércitos, aqueles que guerreavam, e os Brahmanes, a elite e o clero. Aí depois existem também os párias, conhecidos como os intocáveis, como a gente falou na sala de aula, vocês lembram? Eles eram condenados à marginalidade. Esses grupos exercem trabalhos degradantes mesmo, eles pedem esmolas, recebem baixas remunerações e são considerados mesmo intocáveis por todas as quatro castas. De todos os esforços governamentais para diminuir as desigualdades sociais na Índia, estas castas ainda são presentes. E nas próximas aulas, a gente vai ver por quê. Sociedade de castas na Índia, aqui está uma pirâmide social. A gente sempre vai estar vendo uma pirâmide social, porque, como eu já falei, as pirâmides sociais, elas buscam mostrar graficamente as sociedades estratificadas. Então, a gente sempre vai estar revendo. Então, agora, a gente vai passar para os estamentos ou estados. Eu busquei nessa aula trazer os tipos de estratificação que a gente tinha, de sociedades estratificadas que a gente tinha visto na sala de aula, e esses tipos de estratificação que ocorreram, como os estamentos e castas que ocorreram e que ocorrem, para na próxima aula a gente discutir um pouco sobre alguns tipos de sociedades estratificadas que existem. Apesar que hoje, nessa aula, a gente vai discutir classes sociais que existem, porque a gente discutiu na sala de aula. Bora lá. Estamentos ou estados. Esse tipo de sociedade estratificada ocorreu na sociedade feudal, na Europa, durante a Idade Média. Foi um exemplo típico de uma sociedade estratificada em estamento. Estamento ou estado é uma camada social semelhante à casta, porém mais aberta. Como assim? Na sociedade estamental, a mobilidade social é difícil, porém não é impossível, como na sociedade de castas, que é realmente impossível ocorrer qualquer tipo de mobilidade social. Essa ascensão só era possível em alguns casos, como por exemplo, quando a igreja recrutava em certas ocasiões, quando o rei conferisse um título de nobreza a homem do povo, ou ainda se a filha de um rico comerciante casasse com um membro da nobreza e tornando-se membro da aristocracia. Por esse comerciante ter muito dinheiro, o nobre acabava conferindo um título de nobreza para essa filha desse comerciante. Essas situações eram difíceis de acontecer e normalmente as pessoas permaneciam no estamento em que haviam nascido. Então aqui, mais uma vez, a gente está vendo esse tipo de ilustração, esse tipo de pirâmide social, e a gente percebe a nobreza e o alto clero no topo da pirâmide, comerciantes logo abaixo, artesãos, camponeses livres e baixo cleros e os servos
logo abaixo da pirâmide. E sempre é essa característica da pirâmide. A base da pirâmide sempre vai conter mais gente do que o topo da pirâmide. Essa característica eu sempre vou falar para vocês, sempre falei para vocês na sala de aula e vou voltar a repetir. Outro tipo de estratificação, outro tipo de sociedade estratificada é a sociedade capitalista. E a estratificação social é a classe social. Mas aqui na classe social, a gente vai tentar compreender outro tipo de visibilidade desse conceito de classe. A gente pode dividir a sociedade capitalista em dois grupos, segundo as suas situações em relação aos elementos da produção, os proprietários e os não proprietários do meio de produção. As relações de produção dão origem às duas camadas sociais diferentes, que são essas que eu acabei de falar. A essas camadas damos nomes de classes sociais. Essas camadas aqui, os proprietários e os não proprietários do meio de produção, que são, por sua vez, chamados de burguesia e proletariado. Porém, agora a gente vai compreender outro tipo de conceito de classe. Por quê? Quem mais utilizou esse conceito de classe na sociologia? Karl Marx. E segundo ele, esse conceito de classe não pode ser levado unicamente ao sinônimo de divisão, de camada ou de extrato. A gente já viu um pouco dele já no início da aula. Esse conceito parte do princípio estabelecido por Marx, em que a história da humanidade é a história da luta de classe. Então a gente percebe que a classe social é, acima de tudo, uma categoria histórica e não só uma camada social. Pode ser considerada uma forma de analisar a sociedade. Quando Marx se refere às duas grandezas da classe do capitalismo, a burguesia e o proletariado, a gente designa ela, a gente afirma que a burguesia e o proletariado são duas forças motrizes e concretas do modo de produção capitalista. Então a gente não define apenas como camadas sociais, a gente dá um novo conceito, são categorias históricas agora. Se a gente começar a perceber a classe social, a burguesia e o proletariado, não só como estratos, não só como camadas sociais, e sim como forças que fazem a sociedade se movimentar a partir das lutas e dos seus interesses, a gente começa a observar como Marx observou, como forças motrizes e concretas, como que estão dentro do sistema econômico historicamente determinado. Então, a partir desse movimento que a gente começa a entender de classe social, de burguesia e proletariado, de forças motrizes e de tudo mais, a gente começa a perceber que sim, que existe burguesia e existe proletariado, mas que realmente está faltando outros fatores nessa classe social. Há um fator muito importante para que a gente analise, é o surgimento das classes médias, que entre a burguesia e o proletariado surgiu algo entre esses dois, que a gente chama de classes médias, ou até no singular, classe média, que foi bastante falado e é bastante comentado por muitos estudiosos no tempo que estamos vivendo. Então, entre a burguesia, como eu já estava falando com vocês, e o proletariado, existem outros grupos que se movem entre as duas grandes fundamentais, oscilando uma para a outra. E eu quero comentar com vocês sobre essa oscilação, esse movimento pendular entre a burguesia e entre o proletariado dessas classes médias ou pequena burguesia. Ao contrário da burguesia e do proletariado, que atuam diretamente na produção social entre as classes médias, ou no singular, classe média, misturam-se muitos papéis. Vamos olhar aqui nessa ilustração dessa pirâmide social, a divisão das classes. Lembrando que a gente vai olhar agora a classe social não apenas como um extrato, não apenas como uma camada, mas sim como uma força motriz, sim como uma categoria histórica. Bora lá!
As pessoas de renda alta dessa classe social, autônomos de renda alta, empresários e industriais, descendentes de famílias tradicionais e ricas, são as pessoas que, por sua vez, compõem o topo da pirâmide. E a gente sempre vai observar essa ilustração de pirâmide, porque as pessoas são poucas pessoas que compõem o topo, e enquanto as pessoas que compõem a base são altamente maiores. E agora a gente vai observar o proletariado. Estou observando primeiro as duas primeiras forças motrizes e depois eu vou analisar a classe média. Operários, serventes, desempregados, moradores de rua, vigias, faxineiras, ambulantes, boias frias, trabalhadores rurais e entre outros. Se a gente for aqui citando, a gente vai citar, entre outras pessoas, manicures, cabeleireiros, e a gente vai citando trabalhadores de mercadinho, a gente vai citando entre outras pessoas que compõem esse proletariado, que trabalham nos meios de produção das pessoas da classe alta. A gente tem que entender essa dinâmica. Agora, o surgimento das classes médias foi muito importante, por quê? Porque esses pequenos proprietários universitários, graduados executivos de pequenas empresas, eles vivem nesse movimento de uma hora está ou se considerar classe alta, outra hora está ou se considerar classe baixa. Como assim está ou se considerar? A gente vai entender agora nesse parágrafo. Segundo Karl Marx, essa heterogeneidade, essas diferenças das classes médias, explica por que nos conflitos sociais que a gente percebe desde 2016, 2013, nos conflitos sociais e políticos, elas oscilam tanto, ora apoiando os interesses da grande burguesia, quando eu falo, é a classe alta, ora apoiando os interesses dos trabalhadores. Essa classe média, ela não consegue ainda se eu estou falando proletariado, e quando eu falo classe alta, eu estou falando burguesia, a grande burguesia. Quando a gente começa a perceber essas nomeações, a gente começa a entender o porquê que a gente falou tanto de classe média nos conflitos sociais que ocorreram no Brasil desde 2013. E os sociólogos estudaram muito isso, estudaram bastante isso. Então vamos lá. Então aí a gente percebe o surgimento das classes médias entre essas pessoas de renda alta, essas pessoas de renda baixa. Existem essas pessoas que vivem circulando entre as pessoas de renda alta e as pessoas de renda baixa. E o que faz essa circulação? O que é esse movimento? A gente vai aprender, vocês já aprenderam, né? Porque essa é uma aula de revisão. A gente vai aprender o que faz esse movimento. É a mobilidade social. E existem alguns tipos de mobilidade social, uns que eu já falei em sala de aula e outros que eu quero comentar agora com vocês. Numa sociedade capitalista, os indivíduos eles podem chegar a ocupar diferentes posições sociais ou estratos durante a vida. E é possível que alguns deles integrem o extrato de baixa renda e possam integrar depois o de renda média e depois o de renda alta. E assim, pessoas de renda alta possam descer, ter a sua renda diminuída por motivo de desemprego, de crise. A gente está vivendo uma pandemia. Então, existe esse tipo de mobilidade. Significa o fenômeno em que o indivíduo que pertence a uma determinada posição social transita para outra de acordo com o sistema de estratificação social. Isso que é mobilidade social. E os dois principais tipos de mobilidade é a horizontal e a vertical. A mobilidade social vertical, ela pode ser ascendente e descendente. Mais uma vez a gente se depara com a figura de uma pirâmide social. Essa mobilidade social ascendente é quando a pessoa melhora a sua posição de vida, melhora a sua posição na estratificação, melhora a sua posição. Se ela era da classe baixa, ela, por exemplo, passa a integrar um grupo economicamente superior ao seu. Ela passa a integrar a classe média. E se ela era da classe média, ela passa a integrar, por exemplo,
à classe alta. E assim a gente percebe o movimento ascendente da mobilidade social. E a mobilidade social vertical descendente é quando a pessoa piora de posição no sistema de estratificação. A pessoa está passando por um momento de crise econômica, a pessoa passou por um momento de desemprego, então a pessoa ela perdeu seu comércio, então ela piora nesse sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo economicamente inferior. Então a gente percebe esse movimento vertical de subir ou de descer. Já a mobilidade social horizontal, há uma alteração de posição nesse tipo de mobilidade. Agora a gente vai entender como há esse tipo de alteração, porque ele não é mais entre os estratos, ele é dentro do mesmo estrato, dentro da mesma classe. Há uma alteração de posição provocada por fatores geracionais ou profissionais, mas não implica uma mudança de classe social, ou seja, a mobilidade acontece dentro da mesma classe. Por exemplo, o caso de um trabalhador que migra do interior para a capital. A sua posição social pode se alterar, mas o nível de renda não sofre grandes alterações e por isso permanece na mesma classe social. Ele saiu de sua cidade no interior de Pernambuco, por exemplo, e veio para a capital para tentar um novo emprego, para abrir o seu comércio e ele não conseguiu ainda alcançar uma alteração de classe social. Ele conseguiu se alterar dentro daquela mesma classe, almejando, logicamente, subir na posição, mas houve apenas uma mudança social, apesar que ele permaneceu no mesmo extrato. Outros dois tipos de mobilidade social muito interessante é a intrageracional e a intergeracional. É bastante interessante vocês saberem disso, porque a intrageracional é aquela mobilidade que ocorre entre indivíduos de uma mesma geração. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar bem claro. Um exemplo, um casal gera 2 filhos. Ambos saem da escola antes de receber o diploma, porque começam a trabalhar. Eles não completam o ensino médio. Anos mais tarde, um desses 2 filhos decide voltar aos estudos. Realizam o ensino, esse que decidem voltar aos estudos, realizam o ensino superior e ascende socialmente. Digamos que ele se forma no curso que ele quer, arruma um emprego e ascende socialmente, se torna reconhecido nessa sua área de trabalho. Enquanto o outro não volta aos estudos, perde o emprego que tinha e acaba rebaixando dessa hierarquia social. Nesse caso, houve 2 mobilidades intrageracional. Ocorreu no indivíduos da mesma geração e, enquanto um ascendeu, o outro decaiu. Essa intergeracional, ela ocorre em indivíduos de geração diferentes, na mesma família, mas em gerações diferentes. Por exemplo, uma filha que tem um pai agricultor, que não tem a própria terra, adentra em um curso superior e ascende de posição socioeconômica. Não foi o pai que ascendeu de posição socioeconômica, mas foi a filha, ou seja, ocorreu entre indivíduos de gerações diferentes, porque só assim essa família conseguiu ascender economicamente. Então a gente vai agora discutir um pouco sobre a relação dessa mobilidade social com essas famílias que ascendem e essas famílias que não ascendem economicamente. Eu trouxe aqui um tema para a gente discutir, que é a mobilidade social e a democracia. Mobilidade social ascendente é mais frequente numa sociedade democrática aberta e que possa facilitar a ascensão dessas pessoas de origem humildes, como essa menina, filha desse pai agricultor, que ela ascendeu socialmente porque ela adentrou num curso superior devido ao bastante esforço de sua família, devido ao bastante esforço do seu pai. Mas que realmente só foi possibilitado devido a ela viver numa sociedade democrática aberta, porque dessa forma ocorre a facilidade dela ascender e da ascensão de pessoas de origem humilde. Mas eu preciso esclarecer aqui, para que isso não fique uma norma, uma regra,
que mesmo numa sociedade capitalista, principalmente como a nossa, a mobilidade social vertical não se dá de maneira igual para todos. E eu coloquei disso, e eu quis marcar bastante isso, apesar que eu não coloquei em negrito, mas eu quero frisar bastante isso, que a mobilidade social vertical não se dá de maneira igual para todos os indivíduos, como as pessoas acham que acontece. A ascensão social depende muito da origem, da classe de cada indivíduo. A gente não pode deixar de considerar essas características que eu coloquei: gênero, raça e o local que essas pessoas tenham nascido. Por exemplo, um indivíduo, uma pessoa talentosa, pode ser você, pode ser eu, pode ser um jovem que você conheça, que agora, nesse momento de pandemia, está querendo fazer o Enem nesse momento. Um indivíduo talentoso tenha vindo de uma família pobre e possa passar pelo processo de mobilidade social ascendente, querendo almejar, querendo cursar o ensino superior, mas está enfrentando esse tipo de dificuldade. Possa estar no colégio particular de bairro, possa estar no colégio público e está enfrentando esse tipo de dificuldade. Então a gente entende que a sociedade democrática aberta facilita esse tipo de mobilidade social vertical, mas que essa mobilidade não se dá de maneira igual para todos. A gente tem que sempre priorizar as características, a gente tem que perceber o lugar social de cada um desses indivíduos para entender o tipo de mobilidade que esse indivíduo possa passar, o que esse tipo de indivíduo passou, o que ele não passou e o porquê ele não passou. Isso é analisar a mobilidade social, essa temática, mobilidade social e democracia. Entretanto, uma coisa aqui que eu trouxe para vocês. Entretanto, estudos mostram que na maior parte do planeta, a mobilidade intergeracional, mais uma vez essa palavra aqui, que ocorre entre diferentes gerações de uma mesma família, costuma ser pequena ou nula. Por quê? Porque alguns pesquisadores do tema indicam que o investimento nos serviços públicos e principalmente na educação, é o caminho mais eficaz para mudar esse quadro. E quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando que políticas públicas, como educação, que é o principal aqui que eu trouxe, né? Como educação, como moradia, saneamento, são coisas que a gente está discutindo ainda pela mídia, né? Redes sociais e entre outros. Quando a gente traz isso à tona, principalmente agora que as inscrições do Enem foram abertas, a gente não traz isso porque esses temas são bonitos de se falar, ou a gente gosta de falar sobre isso desde as eleições, mas sim porque a gente sabe que se não houver isso, as pessoas que vão fazer Enem no final do ano passado não vão conseguir muitas vezes nem preencher o SISU ano que vem, porque se não tem internet agora para estudar agora no tempo de coronavírus, como é que vai ter internet para preencher o SISU ano que vem? Então, assim, serviços públicos, principalmente como a educação, ela aumentou progressivamente a mobilidade vertical. E há estudos comprovando isso, porque programas como programas sociais e aumento de pessoas cursando o ensino superior aumenta as famílias que estão crescendo nessa mobilidade social intergeracional, aquela que ocorre em diferentes gerações da mesma família. Porque, por exemplo, um pai ou uma mãe não ascendeu economicamente, mas o seu filho ou a neta do seu filho, por ter conseguido o ensino superior, ele consegue ascender economicamente através de um cursinho pré-vestibular, através de um curso técnico. Então, isso sempre ajuda. Então, assim, gente, essa foto que eu trouxe para vocês, eu achei de um artigo que eu li e que eu vou pedir para vocês lerem. Eu vou pedir uma resenha para vocês fazerem, que é muito importante. É que o tema do artigo é que aqui no Brasil, uma família pobre precisa de 9 gerações para que ascenda economicamente. Enquanto na Dinamarca, apenas 3 gerações para que uma família pobre ela consiga ascender economicamente. Então, realmente, eu fiquei me perguntando, e essa é a foto que está bem na capa desse artigo,
na capa do site que está esse artigo, porque eu fiquei tentando perceber onde é que está esse menino, onde é que está essa menina, e realmente a gente não percebe nesse elevador. Uma das temáticas que tem nesse artigo é o elevador social, por isso que eu acho que a foto é um elevador. Aí eu fiquei tentando perceber, achando que essa mulher que está aqui desenhada é essa daqui, mas não é. E esse menino também não é esse aqui. Eu acho que realmente são netos deles ou bisnetos, para que eles tenham conseguido ascender economicamente através de um ensino superior, né? Tô vendo aqui esse chapéu, eu não sei se é lapela o nome desse boné de formando. E essa menina aqui com uma roupa de um advogado, eu acredito. Enfim, né, gente? Eu gostei muito desse artigo e vou pedir para vocês lerem. E é muito curto, é bastante curto e traz bastante esses dados de como aqui no Brasil essa mobilidade social intergeracional ela ocorre de maneira bastante diferente. Por quê? Porque falta incentivo nas políticas públicas, falta incentivo na educação, falta incentivo nas portas de acesso, nas portas do que faz esse elevador social ele andar, no que faz esse elevador social ligar. E enquanto as pessoas elas não começarem a ver isso, em abrir as inscrições para o Enem e não saber quem quantos vai se inscrever, ou saber quem quantos vai se inscrever, porque eles sabem quem quantos vai se inscrever, porque eles querem que esses se inscrevam. E só que esses se inscrevam. Por isso que foi abertas as inscrições do Enem. Porque se fosse para ser um Enem inclusivo, um Enem de qualidade, um Enem que fosse um elevador realmente social, ele realmente estaria visando o papel do Enem nessa mobilidade social, o papel do Enem nessa discussão sobre essa democracia. Então, eu sei que essa aula ficou longa, mas eu acredito que isso foi para ser discutido. Então, gente, até mais. Vou passar uma atividade para vocês. Eu já dei um spoiler da qual eu vou passar para vocês, que é a discussão desse artigo, que eu gostei muito. Fala sobre desigualdade no Brasil, que é um dos nossos próximos assuntos, que eu ia passar um trabalho para vocês. Só que realmente nessa quarentena vai ficar complicado, que seria aquela discussão, né, sobre desigualdade no Brasil, aquele trabalho em grupo que a gente ia fazer. Eu vou pensar mais como a gente vai fazer ele. E ele fala sobre desigualdade no Brasil, mobilidade social, estratificação social e tem muita coisa, vocês vão gostar. Então bora lá, gente, se cuidem, fiquem em casa, por favor, agora que essa quarentena ela ficou mais rígida, não é à toa, é realmente porque o índice de mortandade ficou muito mais alto, então protejam aqueles que são seus. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, um abraço, até mais.